setembro é um mês pastoralmente dedicado à palavra, não é verdade? Mês da Bíblia, mês que nós também celebramos São Jerônimo, homem muito importante, que possibilitou que as Escrituras Sagradas se tornassem acessíveis a todas as línguas, né? As primeiras traduções se deram por ele. E hoje então nós temos essa riqueza, a palavra de Deus. Vejam, meus irmãos, não são quaisquer palavras, não são palavras como quaisquer outras que nós tenhamos ouvido, são palavras de Deus. Repitam: são palavras de Deus. E é por isso que hoje, quando nós recebemos a palavra, desde a hora em que ela está sendo proclamada, a igreja já está nos dando a possibilidade de vivenciarmos um momento de cura. Só pelo ouvir podemos ser curados. Só por se dar a ouvir a palavra, nós já podemos ser tocados pelo mistério de Jesus, que aliás, Ele é a palavra. Não é a palavra? Ele é a palavra que se fez carne. Repitam: mas com essa voz de morte eu vou voltar lá para o centro da cidade. Vamos lá. A palavra que se fez carne. Ele é a palavra, meus irmãos. Ele é a palavra encarnada. É a palavra feito homem. É o mistério da palavra revelado ao coração de cada um de nós. Por isso aí você vai receber a palavra e já vai começando a se inserir nela e perceber por onde Deus vai falar ao seu coração por essa mesma palavra. Nós percebemos que durante esses dias a igreja está meditando no livro de Esdras. E qual é a temática mais forte do livro de Esdras? A reconstrução do templo. Repitam: a reconstrução do templo. Mas nós percebemos que, apesar de parecer ser essa a temática mais forte, a reconstrução do templo passa pela reconstrução do coração desse povo escolhido, desse povo eleito. De que valerá a gente erguer uma parede como essa, erguermos um templo como esse, se os nossos corações não forem reconstruídos? Então, por isso, Deus vai falando, e Deus vai formando o coração do seu povo, e Deus vai nutrindo neles uma força de viver, uma alegria na fé, para que o templo seja reconstruído. Porque de que valerá um templo reerguido se os corações não estiverem acesos, incendiados pela fé? Pensa bem, de vez em quando a gente encontra os católicos assim meia boca, não é verdade? Um pessoal assim mais ou menos, né? Que vai, diz que vai, mas não vai, né? É bem festa junina mesmo. Diz que vai, mas não vai. Aquele que de repente o coração chegou perto, mas não quer mergulhar no sagrado, não quer se comprometer com o sagrado. Por isso que de vez em quando Jesus vai dizer palavras duras, fortes, exortativas, porque é preciso saber até onde o seu coração quer ir com Deus. Atenção, meus irmãos, talvez essa seja a pergunta central da noite de hoje para aquilo que você tanto almeja e quer de Deus. Até onde o teu coração quer ir com Deus? Repitam isso. Até onde o teu coração quer ir com Deus? Porque normalmente a gente quer deixar Deus adentrar algumas áreas que nós de alguma forma conseguimos sujeitar a Deus. Mas há coisas em nós que nós ainda não sujeitamos a Deus e precisam ser curadas. É ou não é? Pensa bem. Eu tenho certeza que o coração de Pedro era muito sincero. Ele queria muito seguir a Jesus. Queria ou não queria? Queria. Mas a área da teimosia ele não queria. Aquela ansiedade, aquela teimosia, aquela forma precipitada de ser. Ali foi a duras pedradas que Pedro foi se dobrando. Foi ou não foi? Jesus chamou ele até de Satanás. Chamou, não chamou? Chamou. Não está na Escritura? Tá. Na hora que Pedro, muitas vezes, aliás, não foi uma vez só, mais de uma vez, ele retruca, ele resiste, ele diz: não,
eu irei contigo à prisão e à morte. Jesus disse: o cego faz, que o galo vai cantar, e você vai me negar, né? Houve momentos em que ele diz: não é possível. Jesus dizendo que o Filho do Homem haveria de ser entregue, e o coração de Pedro resistindo, teimoso, ansioso, precipitado, um coração precisando ser trabalhado por Deus. Aqui não é o caso, né? Que aqui só tem santos. Não é o caso. Mas algumas áreas a gente precisa submeter a Deus. Submeter a Deus. E às vezes são as áreas mais difíceis. Mais difíceis. Aquelas áreas que a gente não quer enxergar. Aquelas fraquezas, aquelas mazelas, aquelas misérias que de repente, inclusive, atenção meus irmãos, podem estar impedindo o seu matrimônio de caminhar. Que possam estar impedindo a sua vida na fé de crescer, amadurecer. Que de repente até o seu ambiente de trabalho poderia ser muito melhor, mas enquanto você não submete isso a Deus, o seu coração ainda está regido por tantas outras coisas que fazem um ambiente difícil de se conviver. O triste é que a gente às vezes não percebe, não é verdade? Eu tinha uma sacristã tão engraçada, numa das paróquias por onde eu passei. Ela era uma pessoa boa, sabe, o coração bom, mas ela era egocêntrica. Uma senhora simples, mas ela queria tudo reter para ela. Quem manda aqui sou eu, não, esses cálices quem limpa sou eu. Ela ficava enrolada, tudo enrolada, mas ela não dividiu o trabalho. E chegava aos extremos da loucura, assim. Ela tinha um negócio lá de um... Como é que chama isso, gente? Aquela caixa que a gente tem de mexer na luz. Uma caixa de luz disjuntor, a caixa de força. E aí, essa caixa era a caixa da igreja e era acoplada também à parte elétrica da casa paroquial. Da casa paroquial. E aí, mil vezes eu chegava e disse: Dona Maria, não pode mexer aqui. Se a senhora mexer, cai a luz, é um problemaço. Às vezes eu estou tomando banho, o banho fica frio. É horrível, Dona Maria. E aí não tinha jeito, ela sempre mexia. A última situação foi a mais engraçada do mundo. Ela já está até no céu. Deve estar até rindo dessa história que eu vou contar agora. Caiu, mas eu fiquei irado. Você imagina, era um dia que estava frio para dedéu, e eu tive que tomar um banho frio. Eu fiz até a penitência, mas não adiantou. O coração ainda estava no ímpeto do negócio. Eu digo: Dona Maria, por que é que a senhora mexeu na caixa da força? Aí ela disse: não fui eu juro que não fui eu. Foram os anjos, cara. Eu digo: eu não estou acreditando que ela está falando isso para mim. Ela disse: padre, eu vou dizer, eu juro que não fui eu. O senhor não acredita, mas tem anjos nesse lugar. Eu digo: Dona Maria, os anjos queriam que eu tomasse banho frio. Para você ver o quantas vezes era uma senhora e ela não se dobrava. Eu disse: Maria, enquanto a gente não enxerga onde a gente está errando, a gente não cresce. E às vezes você diz: mas padre, não tem idade, isso é um aprendizado para sempre. Às vezes dói você dizer para alguém: eu errei. Não é verdade? Como dói, às vezes alguém vai, quase que mostra assim na cara da gente que a gente está errado. Aí sai assim sofridamente. Eu errei. Mas sai rasgando dentro da gente. A gente cheio de vontade de dizer: não fui eu que fiz isso. Mas você às vezes se dobra e tem que dizer: fui eu. Mas essa hora é a hora que a gente está nascendo de novo. Que a verdade está nos libertando. Que a graça de Deus está nos curando. E por que eu estou dizendo isso hoje? Para dizer que Jesus escolheu esses homens e eles foram não diferentes de nós. Jesus os escolheu, os amou, mas também nos formou.
Jesus os trouxe para si para formá-los. Repitam. Jesus os trouxe para si para formá-los. Não resista. Não resista. Se Deus está formando, se Deus está ensinando o seu coração, se Deus está lapidando você, me desculpa dizer, às vezes, aquilo que nós poderíamos aprender de uma forma tão melhor, às vezes a gente vai aprender pela dor, porque o coração está resistindo. É ou não é verdade? Aí você diz assim, mas Padre, por que essa tempestade na minha vida? Por que essa tribulação? Por que essa provação? Porque Deus está formando o coração da gente. O coração de um servo não nasce de um dia para o outro. O coração de uma serva não nasce de um dia para o outro. Deus vai formar o nosso coração. Repitam. Deus vai formar o nosso coração. Vai mais diretamente. Deus vai formar o meu coração. Deus vai formar o meu coração. Então não entra numa missa sem querer ouvir, sem querer perceber, sem querer enxergar, porque desde a hora em que vocês entraram, Deus está dizendo isso para nós. Olha aqui, olha um sinal. Parece ser uma coisa simples, mas não é. Vocês estão vendo essa rosa? Olha que coisa linda, gente. A natureza despontando diante dos nossos olhos. Mas para chegar nesse estágio, dessa beleza, todo o processo que uma rosa vive, todo o processo para que ela possa florescer essa beleza diante dos nossos olhos. Por isso você não pode queimar etapas. Você não pode deixar de perceber o tempo que Deus está formando o seu coração. Olha, esse aqui é um músico meu. Vira e mexe, ele vai comigo para tudo quanto é lugar. Hoje ele está aqui ajudando a gente a rezar. Esse menino, quanto Deus já formou o coração desse rapaz. No início, ele dizia, pô, Padre, essa eu não sei, Padre. O senhor vai querer cantar logo essa? Hoje ele já nem pergunta. Hoje ele já não pergunta. Hoje ele diz assim, vai, que eu vou atrás. E aí, Deus vai formando o coração dele. Outro dia eu ouvi um músico de renome, diz assim, aquele cara que de vez em quando toca lá com o senhor, ele é bom. Ó, por quê? Porque Deus está formando. Hoje o Eduardo é um músico de sensibilidade espiritual. E vai percebendo por onde Deus vai formando o coração dele. Muitos professores, muitos engenheiros, muitos matemáticos vão sendo formados por Deus. Você pode ser um matemático 10 mil vezes melhor se você tiver sensibilidade para se dobrar aquilo que você ainda não aprendeu. Você está entendendo? Tem coisas que a gente tem que reconhecer. Não, eu não aprendi e eu vou ser melhor. Eu dizia isso outro dia num atendimento de confissão para um engenheiro. Eu disse, fala um pouquinho da sua profissão. Que homem fantástico, que visão, que capacidade. Ele me apresentando tudo aquilo. Eu digo, pois é, aí você é especialista nessa área. E a minha área, que eu sou especialista, é a fé. Você podia ser muito melhor marido para sua esposa. Ele nunca esperou que eu dissesse isso. Nunca. Eu disse, você podia ser muito melhor marido. Você podia ser muito mais pai para os seus filhos, se você se apaixonasse por aquilo que você pode ser na sua família. Ele ficou em silêncio, assim, chocado diante do que eu disse para ele. Eu disse, eu estou vendo, quando você fala da sua profissão, você tem paixão nos olhos e paixão na forma com que você refere aquilo que você aprendeu a amar, a conquistar. Eu disse, desculpa, filho, mas eu não vejo os teus olhos brilhando para falar dos seus filhos, da sua esposa. Reconquista a tua família. E ele começou a chorar. Desmoronou na minha frente. Aquele homem exarrão, entendido de tantas coisas e não entendido de ser pai, de cuidar da sua família. Você está entendendo? Muitas vezes a gente
vai chegar a um ponto em que de repente precise viver alguma coisa, atenção, viver alguma coisa que ponha cada coisa no seu lugar. Que diga para você o essencial que está a te faltar. Atenção, repitam isso. O essencial que está a te faltar. Por isso que eu digo, você é um matemático, você é um engenheiro, você de repente é maravilhoso professor, você pode ser isso e muito mais. Se você descobrir de verdade o coração que você tem aí dentro de você. Quando a gente se apaixona por algo, vê uma força, né? Uma vez um menino virou para mim: ô padre, hoje eu tenho que sair correndo porque meu horário de almoço é especial demais. Eu digo: teu horário de almoço é especial porque eu vou ver ela. Padre, eu vou ver ela. Padre, é a mulher da minha vida, padre. É tudo para mim essa mulher. Eu digo: legal. E aí, vale qualquer sacrifício. Qualquer sacrifício. O horário de almoço se torna uma coisa mais maravilhosa, porque o mundo parou para ele amar aquela mulher. Olha lá, não tem sacrifício, não tem dor. Por quê? Porque tomou o lugar o amor. Às vezes eu estou cansado, igual agora eu cheguei, olhei para você, Jesus, quanta gente. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui que vale a pena, dizer alguma coisa, porque senão depois o Valdir vai dar um cascudo em mim. Deixa eu falar, eu tenho que rezar alguma coisa. Mas aí quando eu olho para vocês, meu coração se acende. Eu sei quem é o meu Deus. E eu sei o que Ele é capaz de fazer quando a gente reza. Quando a gente experimenta a força da palavra, de tal maneira que nessa noite podemos todos sair daqui refeitos. Na linguagem de Esdras, reconstruídos. Repitam. Reconstruídos. Você está entendendo? Quando o amor penetra, quando o amor toma um lugar especial no nosso coração, a dimensão das coisas se tornam outras. Me desculpa dizer, mas muitos de nós estamos perdendo a graça de amar. A graça de amar. Eu vou dizer a vocês, eu fico encantado quando eu vejo pessoas que mesmo com o decorrer do tempo, não perderam a graça de amar. Tão bonitinho quando a gente vê, né, andando às vezes. Outro dia eu estava na praia, estava vendo lá um casal de idosos. Acho até que São Pedro já está com a ficha deles na mão. Já tinha uma idadezinha, já razoável. Mas que coisa bonita, gente. Velhinhos, os dois velhinhos, eles lá andando na praia. Aí era 3 passinhos, um beijinho. 3 passinhos, um beijinho. E toda hora passa. Aí ele parava, ele mexia no cabelo dela, fazia um cafuné. Que bonito, gente. O tempo não matou o essencial. Repitam. O tempo não matou o essencial. E aí quando a gente vai deixando o tempo matar o essencial, o que a gente se torna? Pessoas doentes, frias. Pessoas machucadas que só sabem machucar as outras. E aí, normalmente, sempre para na igreja aí. Sobra para o padre. Sobra para o padre. De vez em quando vem mais alma dessa que a gente diz Jesus. Aí ela diz: eu não sei por que eu fui casar com aquele marido. Aí ele diz que eu sou um terror na vida dele. Eu penso: eu sei por quê. Mas não falo. Eu não falo, eu só guardo para mim. Eu digo: mas eu sei por que ele diz que é o terror da vida dele. Mas por quê? Pessoas machucadas, que passam a machucar, que passam a ferir. Você pode ser tão melhor. O mundo pode ser tão melhor. A gente, meus irmãos, quando a gente descobre essa essência, que deve ser resguardada acima de tudo, que deve ser o estandarte da nossa vida, meus irmãos, as coisas começam a desenrolar de uma outra maneira. Eu conheço pessoas tão especiais, porque
O meu ministério, ele possibilita, a minha missão possibilita eu conhecer muitas pessoas. Eu tenho uma secretária, uma das secretárias por onde eu passei, que eu passo mal de toda vez que eu encontro com ela. Eu digo, gente, não existe uma pessoa igual a você. Sempre sorrindo, já passou um monte de dificuldade, até passou uma dificuldade de uma doença séria, já enfrentou um monte de problemas, mas tu encontra essa mulher, ela está sempre rindo. Ela uma vez, eu atendeu o telefone, era do Eugênio. Ela virou para ele, tudo azul para o senhor? Eu disse, Cleia, tu perguntou para do Eugênio, tudo azul? E o que foi que ele respondeu? Ele disse, tudo azul. Olha, uma vez eu estava para fazer uma entrevista de noivos. Meus irmãos, olha isso. Aí eu cheguei e disse, Cleia, cadê os noivos? Ah, já resolvi. Eu disse, resolveu como, Cleia? Começaram a brigar. Eu disse, vocês têm certeza que é isso que vocês querem? Ó, Deus não está feliz com isso, não. Fiz eles pensar. Eu disse, volta amanhã. E depois o casal contando para mim, aquela moça é muito espirituosa. Mas ela é isso. Uma vez a gente foi, eu falei, Cleia, vamos morar lá comigo, que eu vou ter que encomendar. A dona era uma senhora bastante conhecida da igreja, faleceu. Ela disse, faleceu, meu Deus, que situação. Vamos lá. Daqui a pouco ela chega para a moça lá no enterro e pergunta, tudo azul? Aí eu puxei ela e disse, Cleia, tu perguntou tudo azul no enterro. Aí ela, ai padre, deixa eu ir lá tentar consertar. Eu digo, não, Cleia, conserta não, que vai piorar, mas a gente vai perguntar o quê? Tudo preto? Tá. Mas é uma pessoa para cima. Olha, uma pessoa que nada para ela é dificuldade. Às vezes as pessoas na paróquia, tudo põe dificuldade para fazer, um coração aberto. Às vezes as coisas estavam todo mundo lá naquela situação confusa. Ela diz, gente, olha, se é para vocês brigarem, pode deixar que eu faço. E às vezes da forma mais tranquila, mais simples, ela fazia. E até hoje é uma criatura que eu admiro. Aí ela disse, e ela tem um lema muito engraçado, se o coração está em paz, as coisas em volta da gente vão ficar em paz. Que bonito. Então eu queria colocar hoje no seu coração esse intuito, esse propósito. Saber que esses homens que foram escolhidos por Jesus não são nada diferentes de nós, mas foram trabalhados. E Jesus deu a eles a mesma autoridade que ele tinha para os enfermos, para pregar o Evangelho, para anunciar o reino. Agora eu pergunto, e para nós? É dada a mesma autoridade. Você pode ter uma palavra, não, uma palavra de Deus nos seus lábios, que seja fonte de bênçãos para a sua família. Fonte de bênçãos. Não precisa dizer muitas coisas, talvez uma palavra. Uma palavra. Eu lembro de uma moça que eu ensinei, eu digo, filha, diga uma palavra de Deus à sua filha. Era uma pessoa que, apesar de ter uma vida corrida e tudo, ela parava para ouvir. Então eu disse, não diz muitas coisas, diz uma palavra, tenta fazer esse exercício de dizer pelo menos uma palavra de Deus. Reza, pede uma palavra de Deus para o coração dela. E quando você tiver a hora certa, você diga essa palavra. Pois, meus irmãos, dentro de um mês ela viveu essa experiência. E depois de um mês eu vi ela e a filha sentadinhas no banco participando da missa. Aí ela, até hoje ela diz para mim, padre, eu sou uma mulher que acredito na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos e rezasse comigo. Queria que você se desse essa oportunidade nessa noite. Nada é por acaso. Nada é por acaso na nossa vida. Eu quero apenas que você coloque essas coisas em Deus, que você as enxergue em Deus, e
esse pode ser o início de uma nova história nessa noite. Homens que estão descobrindo a palavra de Deus nessa noite. Mulheres que vão redescobrir a força da palavra de Deus nessa noite. Que vão ter uma meta no coração de não se tornarem reféns de sentimentos maus. Você está vivendo muito do seu passado. Você está vivendo muitas das suas culpas, das suas cobranças, das exigências que você muitas vezes faz para você e não se permite ser amada, ser amado por Deus. Eu quero dizer para você que essa noite Deus preparou para escrever no nosso coração que somos amados e o que o seu amor é capaz de realizar. Nós só haveremos de descobrir se nós entendermos o que significa a unção das suas palavras na nossa vida. No recanto de minha alma sinto a perda me ferir, nas dores incessantes sinto algo acontecer. Despertei para a verdade que alguém quis me dizer: o sofrimento não é em vão, ele está o meu crescer. Deus está realizando um milagre dentro em mim, desde que me visitou com sua palavra. Dos meus olhos vão brotando doces lágrimas de amor. Descobri que sou amado e que Deus é o meu amor. Canta comigo. Deus está realizando. Deus está realizando um milagre dentro em mim, desde que me visitou com sua palavra. Dos meus olhos vão brotando doces lágrimas de amor. Descobri que sou amado e que Deus é meu amor. Põe a mão no coração, reza. Reza a sua vida, reza o seu coração, reza a sua história diante de Deus. Você sabe o que você tem vivido e as sequelas de um passado mal digerido aí dentro de você. Culpas, medos, inseguranças, traumas. Você vive tanto disso que você tem sido incapaz de perceber o que de bom você conseguiu realizar. Quantos êxitos, quantas vitórias, quantas conquistas, quanto amor você derramou na vida de algumas pessoas. E o quanto você teve de frutos maravilhosos do amor que você semeou. Deus quer falar disso ao nosso coração nessa noite. É por isso que, mesmo com todas as fragilidades, mesmo com todas as limitações humanas, o Senhor escolheu aqueles 12 e eles puderam frutificar na fé. E eles puderam, onde o Senhor os mandou ir, fazer maravilhas em nome de Jesus, realizar grandes graças e bênçãos, ainda que fossem homens limitados, frágeis, cheios de erros, cheios de defeitos, cheios de misérias, mas foram usados por Deus, porque a graça superabundou. O bem que o Senhor Jesus depositou neles
foi mais do que todas as fraquezas. Se abra para Deus nessa noite. Eu queria que você pensasse na sua história. Houveram muitas pessoas que semearam amor em você. Faça valer esse amor que o seu avô depositou em você, que a sua mãe, de maneira tão preciosa, tão especial, depositou ou deposita em você. Aquela pessoa que marcou para sempre a sua história pela generosidade, pela grandeza de cada gesto que parecia ser tão simples, mas que ficou para sempre no seu coração. Pessoas que te ensinaram, pessoas que te reergueram em horas difíceis, pessoas que te amaram no meio das dificuldades. Faz valer tudo isso nessa noite. Deus está dizendo: você pode muito mais se você pôr no teu coração naquilo que é o essencial. Você vai poder muito mais se você colocar no coração aquilo que é o essencial. Deixa de amargura. Deixa de amargura. Você está adoecendo e adoecendo as pessoas à sua volta. Você está se machucando ainda mais e você está machucando muitas pessoas à sua volta. Deus está falando contigo. Algo Deus está mostrando, surpreende o meu ser. A palavra lapidando, pouco a pouco meu querer. Sinto que serei feliz quando em Deus eu repousar. Descobri que só em Deus terei enfim um santo amar. Deus está realizando, Deus está realizando um milagre dentro em mim, desde que me visitou com sua palavra. Dos meus olhos vão brotando doces lágrimas de amor. Descobri que sou amado e que Deus é o meu amor. Canta você. Descobri que sou amado. Descobri que sou amado e que Deus é o meu amor. Aplauda o coração do nosso Deus.